Boa noite. Seja muito bem-vindo ao meu canal, à minha casa. Eu me chamo Acrísio, sou psicanalista e aqui eu ensino pessoas como superar medos e inseguranças. Esse é o nosso programa Liberdade para Dentro da Cabeça. O episódio de hoje é preciso preencher esse vazio emocional depois da separação. Tem um benefício esse programa, eu quero deixar para vocês. Entender os impactos não conhecidos, impactos ocultos da separação na vida emocional em mulheres acima dos 40 anos, tá bom? Vou falar especificamente para vocês, tá? Sobre entender os impactos não conhecidos, ocultos, da separação na vida emocional de mulheres acima dos 40. Bom, Cris, só de mulheres, de homens não há. Você pode conhecer o que acontece para, de repente, você poder evitar esses problemas, né? A crise do céu me explica o que é vazio emocional. Você sabe o que é vazio emocional? Algumas pessoas me perguntam o que é esse tal de vazio emocional. Porque a gente sente vazio dentro da gente, né? Às vezes, quando está chegando perto da hora do almoço, dá um vazio danado. Mas aqui nós estamos falando do vazio emocional. E que acontece com a gente, com qualquer ser humano. Mas, nesse caso, com as mulheres acima de 40, após a separação. Por que mulheres acima do 40? Porque tem uma especificidade que eu quero contar para vocês até o final da live. Então, fica comigo, tá? Vazio emocional é um estado psicológico, emocional, em que eu perco meus objetivos de vida, em que eu perco onde eu quero chegar, em que eu perco o meu destino, em que eu me sinto perdida. Eu não sei para onde eu vou, eu não sei mais o que eu quero, eu não sei mais quem eu sou. Dentro de mim só tem vazio. É como se tudo que eu tivesse feito, tudo que eu tivesse feito, não tivesse servido para nada. É como se eu não me adequasse mais. Não tem sentido a vida para mim. Né? Então, isso é um vazio emocional. E o vazio emocional, ele provoca uma profunda apatia. Quem tem o vazio emocional, quem está vivendo isso, sente um, um desânimo total no corpo, na alma, no pensamento. Né? Jussi, você está assim, seja bem-vinda. Fica aqui comigo, Jussi. Eu te ouço e tenho algumas novidades para você, tá? Então, o vazio emocional provoca na pessoa, na mulher, uma apatia profunda, um peso no corpo que, quando ela acorda, parece que ela não consegue sair da cama. E não tem por que eu vou sair, para que eu vou me levantar. As coisas, as tarefas importantes da vida perdem o sentido. Até as coisas mais triviais eu não tenho vontade de fazer, né? Então pensa aí, você conhece alguma mulher acima dos 40 que está vivendo esse mundo de apatia, sem vontade de sair da cama, sem vontade de viver. Não confunda com depressão profunda, tá? É um estado emocional de vazio, sem objetivos. Eu não quero fazer nada, né? Isso. Joelma dizendo, eu não vejo mais sentido em nada. Aí que está. O sentido existe, eu é que não vejo mais. Por quê? Talvez porque eu tenha investido tudo que eu tenho em alguém, num relacionamento, em algo, e isso não teve uma contrapartida, não voltou, eu vi tudo isso perdido. E aí perde-se o sentido. Eu não quero fazer de novo e me arrepender e passar por isso. Não é? Pati, seja bem-vinda, viu? A Jusce diz: estou assim, totalmente apática, trabalhar e dormir. Achei que estava ficando louca ou morrendo. Você não está louca e nem está morrendo. Bom,
Para ser franco, todos nós estamos morrendo desde o dia em que fomos fecundados, né? A gente não sabe quando vai ser o nosso dia, mas todos estamos nesse mesmo barco. Mas eu entendo quando você diz, eu estou sem vontade de fazer nada, é trabalho e cama, trabalho e cama. As coisas perderam o gosto, o sabor, o desejo, né? Então, isso é vazio emocional, tá bom? Você pode me perguntar, só há vazio emocional na separação? Eu vou ser franco com você. Não, não. O vazio emocional acontece em outras situações da vida. Acontece em perdas, em distanciamentos, em morte, né, em rompimentos de amizade, né, em afastamento dos pais, dos filhos. O vazio emocional, ele acontece na nossa vida, quando a gente perde os propósitos da vida, o sentido da vida. É horrível mesmo, Elisa, é horrível, né? Jussi disse: perdi um filho, foi o meu primeiro vazio emocional depois a separação. É dolorido, não é, Jussi, a perda? Eu acabei de dizer, a perda provoca isso, né? Mas sabe uma coisa, Jussi, vou dizer bem rasgado aqui. O seu filho não fica feliz em ver você triste por causa da partida dele. Ele não quer você assim. É uma tristeza para ele, onde quer que ele esteja. Sabe? Então, para que ele possa estar bem onde quer que ele esteja, se erga por ele, né? Por ele. Às vezes, o nosso estado de tristeza é um estado de culpa também. Eu não pude fazer o meu melhor, eu não cuidei, não é? Ah, a Viver está dizendo: meu ex ficou cego, ferido, porque eu deixei após descobrir traição. Me implorou perdão e, quando perdoei, ele me disse que era um plano para que eu recebê-lo e assim ele poder me dispensar, vingar-se de mim. É um plano pequeno, né? É um plano pequeno. Então, vazio emocional depois da separação. Olha quanta dor traz. Mas nós vamos falar como a gente pode sair disso. Então, continua aqui. A Paty, o meu vazio é pela prisão da compulsão alimentar. Sim, você tem compulsão alimentar? Certamente é para preencher um vazio que nunca se preenche. A comida não vai preencher esse vazio, não é mesmo? Nós vamos falar sobre como preencher. Está tomando medicamento, Elisa? Tá ok, mas faça um plano de recuperação, porque remédio não cura esse tipo de adoecimento, tá bom? Parece que eu vivo uma vida que não é minha, sinto que só estou esperando a morte. Então vamos achar um sentido na sua vida, viver a sua vida agora, não a vida de outra pessoa. Ele te humilhou terrivelmente e você não consegue aceitar essa história e cair numa vingança. Pois é. Vamos mudar isso? Vamos? Ó, então, nós falamos sobre o que é vazio emocional. Se o vazio emocional só acontece na separação, está claro que não, mas a separação é uma dor muito grande que nos leva ao vazio emocional. Principalmente quando existe algo antes que nos faz nos entregarmos a relações de uma forma não completa, sabe? Completa dentro de nós. Eu vou explicar isso. Muitas vezes, muitos alunos meus falam das separações com muita dor, claro. Mas sabe qual foi a primeira separação que provocou muita dor nelas? A lá dos pais, quando ela era pequena, criança. E isso fez com que ela crescesse com esse vazio já dentro dela. E ela quer preencher esse vazio com alguém, porque esse alguém que ela deveria preencher não era uma outra pessoa, e sim o amor dos pais. Mas ela quer encontrar alguém para preencher esse vazio.
e não toma os cuidados necessários, é só preencher o vazio. E aí ela se une com alguém que não a completa de verdade. E ela vai, sem querer, cair no mesmo problema que a mãe caiu: a traição, a perda, a separação. E aí ela sente essa dor, esse vazio emocional da separação atual. Mas houve uma primeira que ela não conseguiu trabalhar porque não sabia, e nós carregamos isso dentro de nós, sabe? Fazer outra pergunta: sempre vai haver vazio emocional na separação? Não necessariamente, porque algumas pessoas conseguem trabalhar a separação de uma forma consciente, quando os dois são conscientes da vida que têm. Mas a grande maioria arrasadora tem uma separação de destruição, tem uma separação que precisa chegar no pior dos cenários para que ela aconteça. E aí o vazio emocional se dá, entende? Então não precisa. Pode haver uma separação, mas tem separações que camuflam o vazio emocional. E eu vou dizer com o que camuflam daqui a pouco. Fica ligado, tá bom? Tem benefícios para a gente falar sobre preencher esse vazio emocional depois da separação? Por que preencher é importante? Por que você acha que preencher vazio é importante? Olha, a finalidade de um copo, o copo só fica feliz quando ele está cheio, pleno, para servir. Assim somos nós. Vazios a gente não tem sentido, né? E o vazio emocional, nós buscamos preenchê-lo com qualquer coisa, sem saber que qualquer coisa não preenche. Então buscamos na comida, buscamos nas compras excessivas, nos gastos, buscamos na bebida, na droga, buscamos nos vícios, no excesso de sexo sem medida, buscamos em relações de dependência. Então, esse é um caminho que não é bom, né? Porque a gente não sabe como preencher. E eu digo para você, existe um meio, uma forma precisa de se preencher esse vazio, e eu vou dizer daqui a pouco para você, tá? Então, continua aí. Porque preencher é importante para que eu não precise de metades. A busca de metades não nos preenche. Deixa eu dizer um negócio. Aquela frase linda, você é a metade que me faltava, a minha meia laranja. Gente, não existe essa metade. Ninguém está pela metade. Eu entro numa relação inteiro, 100%. E eu quero alguém inteiro, 100%. Metade, se você é a minha metade, você tem que fazer o que eu quero, porque você é a minha metade. Compreende? Você tem que ser o meu objeto, porque você é a minha metade. Então a gente não busca metades. A gente busca pessoas inteiras porque nós somos inteiros. Então, por que preencher é importante? Porque eu não vou buscar metades minha fora de mim, porque isso é falso, isso é frágil, isso não funciona, isso termina mal, entende? Então, é essa a importância de preencher o vazio. Mas como eu preencho esse vazio se ele me deixou? Como preencher o vazio se eu entreguei 100% da minha vida para ele nesses últimos 15 anos? Fui tudo para essa pessoa e ele me deixa, me trai. Então, né? Talvez não é o que você fez, é por qual motivo você entrou na relação. Talvez você entrou na relação
buscando preencher um vazio dentro de você. Um vazio fruto de trauma de infância. E foi nessa busca que você fechou os olhos. Lembra aquela história que a paixão nos cega? Quem está apaixonado não enxerga direitinho? E só depois que passam os anos a gente começa a perceber quem é a pessoa que está conosco? Talvez não seja a paixão, não. Seja a pressa, a necessidade de preencher o vazio que estava lá dentro desde a infância. Deixa eu abrir um parênteses e ler a Valdinete aqui. Procuro preencher meu vazio praticando atividade física. Ok, não tem problema, Valdinete. Só que a atividade física, ela não preenche esse vazio. Nós estamos falando de vazio emocional, sabe? Então, você pode, depois de uma atividade física, estar plena de serotonina, endorfina. Você fica bem por 24 horas, mas o vazio continua. Entende? É muito bom o que você está fazendo, continue. Mas isso não resolve o vazio emocional que trazemos. E todos nós trazemos vazios emocionais. Né? Mas eu estou me referindo ao vazio emocional depois da separação em mulheres acima dos 40. Como resolver isso? Segunda pergunta eu quero fazer para você qual o maior benefício de preencher o vazio emocional? Qual? Nossa, pensa, depois dos 40, ele me deixou e eu estou num profundo vazio emocional. Qual é o maior benefício? Eu sair desse buraco, dessa apatia em que eu me encontro, eu sair desse lugar de sem sentido na vida, eu sair desse lugar de eu quero morrer, eu sair desse lugar que a vida não serve para nada, que eu não tenho propósito de vida. Esse é o maior benefício de preencher esse vazio emocional. É preciso preencher esse vazio. E olha, claro, foi deixado pela separação, mas ele começou bem antes. Lembra que eu disse que começou bem antes? Mas é um sinal de que eu me encontro com a minha própria história e eu olho para dentro de mim e a minha história não me dá apoio, não me dá amparo. Né? Tá. Terceira perguntinha sobre benefícios. O que vale mais? Preencher ou esquecer esse vazio emocional? Talvez o que a gente esteja fazendo seja tentar esquecer o vazio emocional com atividades que não vão direto à solução do problema, que é o vazio emocional. Então, bebo, fumo, me drogo, durmo, faço uma série de coisas que não resolvem, é colocar embaixo do tapete, né? Muitas pessoas acreditam que esquecer é a solução. Esquecer passa logo, né? Rapidão, vou esquecer, mas não esquece. O trauma fica lá dentro, o vazio está lá dentro, provocando uma destruição na sua vida como um todo. Não é? A Selma dizendo aqui, senti aos 8 anos quando passei mais de um ano na esperança que meu pai voltasse. Desse jeito. E olha o vazio. E esse vazio te acompanha. Se você não trabalhar esse vazio, ele vai se apresentar nas relações, vai se apresentar mais à frente. E tem um dado importantíssimo, porque depois dos 40? E se eu tivesse me separado aos 30? Aos 30 você tem muita força. Aos 30 você é bonita, jovem, não é? Poderosa. Aos 30 você, vai embora, não quero saber de você, estou livre de você, vou encontrar outro melhor. E às vezes dá o troco nele, né? Então, aí depois dos 40 tem uns pesos aí que são muito fortes na vida de uma mulher, não é mesmo? A última perguntinha sobre benefícios que você pode me fazer. Acrísio, qual a vantagem em preencher o vazio? A vantagem primeira é você passar
a se amar. Você tirar de dentro de você esse desejo de morte, que é uma prova de que você não está se amando. E quando eu me amo, eu não quero passar logo. Ei, vamos aproveitar a vida, vamos viver, vamos ser felizes. Mas não, quando eu não me amo e tem a presença desse vazio emocional provocado por uma separação depois dos 40 em mulheres, eu quero morrer. Então, a grande vantagem em preencher esse vazio com o que deve ser preenchido de verdade é você se apropriar de quem você é, aumentar sua autoestima, se amar e encontrar o seu propósito de vida de verdade, né? É isso, 30 anos é a idade do sucesso. Ah, muito bem, vamos lá. Agora eu quero falar de como. Como a gente resolve isso, Cris? Você me ajuda? Ajudo. Primeira coisa, como eu vejo muitas mulheres que sofrem, como elas lidam com a separação dentro delas. Como elas lidam dentro delas. Elas se isolam, em primeiro lugar. Se isolam, se consideram a, a coisa mais inútil do mundo. É como eu vejo muitas lidando com isso. E elas não se veem mais. Se pudessem, elas arrancavam todos os espelhos de casa. Se pudessem, não falariam com mais ninguém na face da terra e ficariam ali, caladas. Como diria Raul Seixas, esperando a morte chegar. Não é só mulheres, Sérgio, mas eu estou falando com as mulheres, tá bom? Mas vamos lá, vamos escutar. É que a minha direção hoje é para as mulheres e eu quero dedicar isso a elas, porque acontece com muito mais frequência esse sofrimento com as mulheres, sabe? E as mulheres têm algumas coisas que pesam mais sobre elas. Sabe o que é? A grande maioria das vezes, os filhos ficam com elas. Os filhos. A grande maioria das vezes é um peso em que o ex não ajuda. Peso na aquisição das coisas, material escolar, alimentação, sustento, não peso de filhos, mas na própria criação, quantas mulheres precisam se desdobrar, não é? Então é muito mais pesado para elas. As mulheres depois dos 40 têm a menopausa, que bagunça os hormônios no corpo e as deixa numa situação até de fragilidade, de adoecimento. Né? As mulheres, depois dos 40, encontram os pais em situações difíceis de saúde, em que elas precisam dar atenção também, que os homens, na grande maioria das vezes, não estão nem aí com a maçaroca. Não é? Então, esse é o negócio. Tem muito mais que pesa sobre as costas das mulheres depois dos 40. O mercado de trabalho já não é o mesmo para as mulheres depois dos 40. O mercado de trabalho preferem as mais jovens, não é mesmo? As mais atualizadas. E muitas vezes a mulher depois dos 40 tem essa dificuldade de se atualizar porque ficou cuidando da garotada, se entregou, não é mesmo? Então, por isso que eu escolhi falar com as mulheres, que francamente é incrível isso, é a parte mais forte e a mais fraca. Como as mulheres são fortes e como é a parte que mais sofre, não é mesmo? E eu quero aqui trazer a força para elas. E a força está em preencher esse vazio emocional, entende? Então, abri esse parênteses que um colega perguntou: só mulheres? Eu quero dedicar a elas isso, tá? Então, segunda coisa, como as mulheres
que têm suavidade e vida plena após uma separação, como elas podem fazer para ter suavidade e vida plena após a separação? Tá. Primeira coisa que eu vejo é assim: muitas vão para o lado da vingança. E a vingança nunca satisfaz. Usam filhos como instrumento de vingança. E isso prejudica a elas também. Segundo, muitas usam o próprio corpo como vingança. Adoecem, deprimem-se, e eu estou falando deprimem-se sim, como quase que um desejo, para que o outro tenha culpa pela doença dela, usa o próprio corpo para sofrer. Então esse é um caminho errado. Como ter suavidade e vida plena após uma separação? O que fazer? Primeira coisa, identificar. Sair um pouco dessa cena da separação e ir para o passado mais distante, e identificar onde foi que você adquiriu o primeiro vazio emocional da sua vida, lá na relação com seus pais. E é esse lugar que você deve trabalhar para se preencher de força. Primeiro, curar esse vazio que estava disfarçadamente coberto pela relação que terminou hoje, ontem, esse ano, há 2 anos. Então, ir lá nas relações com seus pais, lá na infância, identificar o primeiro momento de vazio emocional que você viveu na sua vida. Ir lá curar esse momento. A crise de como é que eu curo esse momento? Sentir o merecimento. O Raimundo está perguntando como eu faço para sentir o merecimento. É que nós acreditamos. Tem um post que foi posto hoje na minha rede social e que diz: se você pensa algo sobre... Se você tem um pensamento ruim sobre você, fica sabendo que é só um pensamento, não é quem é você. E a gente diz, pô, eu não mereço. Como assim? Isso é um pensamento. Só que ele foi construído em cima de emoções, em cima de experiências lá na infância, que disseram que eu não merecia. Eu preciso reformular isso, reformular esses gabaritos, eu chamo de gabaritos. Tá? Então, você tem que acessar esses momentos do passado em que você se sentiu em vazio emocional, não me deram atenção, não me cuidaram, me abandonaram, me rejeitaram, não deram a atenção que eu queria, precisava e merecia. E lá, eu fazer um trabalho de ressignificação, de recontar essa história, porque essa história só existe aqui na nossa mente, não existe no mundo real. Existe no nosso mundo real da mente. Então ela pode ser recontada para me liberar. E assim eu perceber que eu sou uma pessoa de muita capacidade e muita força. E que, ao me amar, eu posso ter propósitos novos na vida. E o que eu fiz por alguém, eu fiz porque amava. E se esse alguém me decepcionou, não merecia o que eu dei, mas eu dei porque essa é a minha natureza. Vou contar a historinha que vocês devem conhecer, se não, uma vez um monge estava andando com o seu discípulo e ao chegarem perto de um lago, eles precisavam atravessar aquele lago e ele viu na beirinha do lago um escorpião se afogando na água. E o monge colocou a mão, pegou o escorpião, tirou do lago e foi colocar fora. Na hora em que ele ia jogar o escorpião no chão,
para ficar livre do afogamento, o escorpião agulhou a mão daquele monge e doeu, né? E aquele escorpião, ao cair no chão, correu para a água de novo, estava se afogando, e o monge foi de novo com a mão. E o discípulo disse: mestre, você parece que não percebe? O escorpião vai picar você de novo. E o monge olhou para o discípulo e disse: o escorpião faz o que é da natureza dele, e eu faço o que é da minha natureza. Então, se você diz que você deu 10, 15, 20 anos da sua vida, você fez o que é da sua natureza. Que isso não impeça você, que a separação não impeça você de viver sua vida novamente por medo. Porque antes, aí a gente vai ter que eu vou fazer uma live especial só para isso. Por que é que eu entrei numa relação que terminou assim? Por que entrei numa relação que terminou assim, como essa? O que eu permiti? O que eu trouxe para essa relação que permitiu que isso acontecesse, entende? Bom, por onde começar? Então, eu já disse, acessar um primeiro momento na sua vida em que você sentiu esse vazio emocional. Curar, dar um novo significado. Eles, papai e mamãe, só fizeram o que eles sabiam. Uma mulher de 43 anos perde o pai. Esse é um dos motivos de vazio emocional, né? E desde o dia em que ela perde o pai, ela entrou nesse vazio emocional. Nada tem sentido. O casamento de 20 anos para ela parece que não tem sentido. O trabalho, que é ótimo, parece que não tem sentido. A vida para ela parece que não tem sentido. Como? A morte do pai. Vamos conversar. E a morte do pai, sabe onde vai parar? Lá, quando ela tinha 7 anos de idade, os pais se separaram pela traição que o pai cometeu contra a mãe. Só que dessa traição, o que acontece? A mãe vai embora. E não podia cuidar da menina. Ela foi embora. Ela não tinha como cuidar, foi para a casa de uns parentes que resolveram acolhê-la. E ela, a menina, sofre 2 vazios emocionais. A traição do pai, que fez com que tudo aquilo acontecesse na vida dela, e o afastamento da mãe. E quando o pai morre, ela se encontra com esse vazio e a grande culpa que ela carregava por um dia ter odiado o pai dela pela separação. Como resolver? Ela tem 44. Isso foi há 36 anos atrás. Como resolver? Aqui dentro. Não é no mundo externo. Então, vamos lá. Chama o seu papai. O papai já faleceu. A gente faz um exercício mental. Chama seu papai. Agora fala o que você nunca pôde falar para ele. E ela tira a dor de dentro dela. E ao tirar a dor de dentro dela, ela tem a possibilidade agora de falar: eu amo você, papai. Me ama também. Pronto, começa a curar a ferida, né? E ela pode dar o segundo passo. E esse segundo passo é contar uma nova história sobre quem ela é, a partir do preenchimento do vazio. Quem sou eu? Eu sou capaz de lidar com a minha vida hoje. E aí ela começa a observar que o casamento dela tem muito mais sentido, que o trabalho é importante para ela. É como se a energia fosse reconectada, sabe? O episódio de morte, assim como o episódio de separação na vida de mulheres depois dos 40, é um tirar a tomada da parede, desliga, mas o equipamento está pronto, vamos ligar de novo. E é isso que a gente faz para você voltar
a, a ter sentido na sua vida. Bom, meus alunos fazem isso com maestria no processo terapêutico A Origem, um processo que dura 5 semanas, menos de 2 meses, e onde eles resgatam a autoestima, a força pessoal para ser cada vez mais livres, fortes emocionalmente, encontrar o sentido da vida e o propósito da vida dele. Então, essa foi o nosso encontro de hoje que eu gostaria de ter trazido para vocês, não é? Espero que eu tenha trazido alguma informação para você que tenha lhe ajudado. O episódio de hoje falou sobre o preciso preencher esse vazio emocional depois da separação em mulheres acima dos 40 anos. E na quinta-feira eu vou ter uma conversa mais profunda sobre isso, onde tudo isso acontece. E eu quero encontrar vocês aqui, tá bom? Eu me chamo Acrísio, eu sou psicanalista, eu tenho um produto online chamado Processo Terapêutico A Origem, profundo, transformador. E convido você a conhecer esse processo. Daqui a pouco eu vou abrir uma turma nova. Quem sabe você faz parte dele. Gratidão a vocês, uma boa noite. Desejo que vocês se encontrem essa noite com o que está faltando aí dentro e que você pode preencher com coisas boas, com você, com muito amor, amor próprio. Tá bom? Gratidão, gente. Fiquem com Deus. Um abraço e até quinta-feira às 19 horas. Se gostou, bota um coraçãozinho aí, compartilha. Essas lives ficam no meu canal do YouTube, né? @Crisio de Medeiros. Tem mais de 300 lives guardadas lá para você assistir, tá bom? Aproveita. Um abraço. Tchau, tchau. Dá licença que eu vou desligando.